através de um exemplo arqueológico, que o povo de Israel e Judá se tornava cada vez mais doutor em paganismo e menos alfabetizado no Deus de Abraão. Vamos falar desse sítio arqueológico aqui, Tel Motzah, que fica pertinho de Jerusalém. Ele está a 3 ou 4 quilômetros da Grande Jerusalém. E em Tel Motzah, eles descobriram uma coisa muito interessante, da época da monarquia. Um altar de sacrifícios. Isso chamou atenção porque o local do sacrifício era Jerusalém, era o templo. Mas mesmo com o templo funcionando em Jerusalém, havia ali do lado um altar de sacrifícios. Aqui está o sítio arqueológico e aqui atrás fica o altar de sacrifícios. Deixa eu explicar para vocês, a diferença de um altar de sacrifícios israelita para um altar de sacrifícios de outras culturas, é que Deus orientou que o altar hebreu ele deveria ser de pedras brutas. Do jeito que ela estava na natureza, tinha que pegar. O altar pagão era de pedras lavradas, ou seja, como se fosse um tijolo mesmo, tudo retinho. Quando eu analiso esse altar, eu percebo que ele é feito de pedras brutas, exatamente como Deus orientou, ou seja, era um altar israelita. Se eu encontrasse só esse altar, pequeno, simples, eu falo, olha, o pessoal aqui seguiu aquilo que Deus ordenou. Porém, olha o que chamou a atenção. Junto ao altar, várias estatuetas. Vocês sabem, uma das coisas que marcam um sítio israelita é o fato de não encontrar ali estatuetas, ídolos. Mas olha quantos que encontraram ali. Olha a quantidade. Sincretismo. Eles faziam por um lado o que Deus mandava e faziam por outro o que Deus detestava. E esse sincretismo fascinava o povo de Israel tanto. Vocês estão notando, que animal é esse aqui? Conseguem perceber? Um cavalo, é uma besta de carga. Uma das divindades que mais chamava atenção naquela época era Áshera. Áshera era a esposa de El, da família de Baal. E olha esse achado arqueológico aqui, que incrível. Alguém desenhou, isso aqui é datado do século X a.C. Alguém desenhou aqui 3 personagens e escreveu em hebraico aqui em cima, para Yahweh, o nome de Deus, para Yahweh e a sua Áshera. O que vocês perceberam? Se Baal tem uma esposa, se El tem uma esposa, o que está faltando no nosso Deus? Vamos colocar uma esposa para ele ficar mais popular. Criaram uma esposa para o Deus de Israel. E isso me acho tão interessante que essa Áshera, essa aqui são alguns exemplares de Áshera que nós temos no Museu do UNASP. Isso aqui faz parte do acervo do Museu do UNASP, original. Áshera, às vezes aparece com a cabeça de um pássaro, às vezes com a cabeça de uma mulher. E ela tem os seios bem destacados e segura os seios, porque ela era uma deusa da fertilidade, usada na agricultura. Então todo mundo gostava, era moda adorar a Áshera, ou Astaroth também que aparece. Então criaram uma forma de tornar o judaísmo mais simpático aos vizinhos pagãos. Mas eu não terminei ainda. Às vezes, Áshera aparece montada numa besta de carga. Por isso que eu mostrei para vocês aquele slide anterior lá da besta de carga. Mas vamos juntar as peças do quebra-cabeças. Áshera era a esposa de El, da família de Baal. E ela às vezes aparece montada numa besta de carga. Uma mulher montada numa besta. Mas tem mais um detalhe. Áshera era uma prostituta cultica. Isso faz vocês se lembrarem de alguma coisa do Novo Testamento? Uma mulher prostituta montada numa besta? O que lembra para alguns aí? Apocalipse. A imagem do povo de Deus é justamente a da prostituição do povo de Deus. João vê uma mulher prostituta montada numa besta. Viram de onde que João tirou aquela imagem? Deus trabalhou do conhecido para o desconhecido. Como João sabia que no Antigo Testamento a mulher montada na besta era símbolo da apostasia do povo de Deus, Deus usou essa imagem para dizer que isso iria se repetir. E hoje nós estamos com problemas de sincretismo também, de apostasia das coisas que Deus orienta. Irmãos, é interessante notar que na história de Israel, essa busca pelos ídolos só passou quando eles tiveram o trauma do cativeiro da Babilônia. Aí eu fico pensando, que tipo de trauma Deus talvez não nos obrigará a passar como um povo para deixarmos também os nossos ídolos. E qual era o grande problema do passado?
vamos tornar o judaísmo mais atraente. Deixa eu abrir uma notinha de rodapé aqui para explicar uma coisa para vocês. É lógico que eu tenho que tornar a minha religiosidade relevante para a sociedade. Lógico que eu tenho que tomar. Tem uma história que eu já contei, talvez alguns já ouviram na internet, eu vou repetir essa história porque ela cai bem aqui. Houve uma vez um episódio, fictício é claro, que um paraquedista pulou do seu avião e veio descendo com paraquedas, mas o vento soprou o paraquedas para longe e ele ficou enroscado numa árvore, pendurado ali. Desesperado, como é que ele descia? Embaixo da árvore passou um homem de terno e gravata, feliz com a sua Bíblia, possivelmente indo para o culto. E o homem de cima da árvore falou, ei, por favor, você embaixo. Ele, oi, ajude-me a descer. Ajudo. Ah, olha que legal, o senhor é um paraquedista. Sim, eu sou um paraquedista, realmente. Você me ajuda a descer? Ajudo, que legal. Olha, o senhor pulou de um avião que acabou de passar, não foi? Porque eu estava vindo, eu escutei o barulho do motor. Eu pulei daquele avião. Você me ajuda a descer? Porque tem incômodo, eu ajudo. Outro detalhe, o senhor é das Forças Armadas, o senhor é da aeronáutica, porque eu estou vendo que o senhor está de uniforme. Eu sou da aeronáutica. Você me ajuda a descer? Ajudo. Outro detalhe, eu estou vendo pela patente, o senhor é major. Aí já impaciente, o paraquedista falou, sim, sou major. E você é crente, né? Ele falou, eu sou, como é que o senhor sabe? Por causa da Bíblia? Ele disse, não, é que você está me falando um monte de verdade que não serve para nada. Eu temo que nós, como religiosos, estejamos falando um monte de verdades, eu não questiono isso, mas que não servem para nada. Nós temos que tornar o cristianismo relevante, sim. As pessoas têm que vir para cá sabendo que vão encontrar algo. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu não posso tornar o meu cristianismo tão relevante a ponto de perder a minha identidade e aquilo que me diferencia. Porque se as pessoas vierem à igreja para encontrar o que já tem lá fora, para que elas vão vir? Irmãos, eu não sou médico, eu sei que há muitos médicos aqui, eu vou pedir licença para entrar na área de vocês, só figurativamente falando, eu não sou médico, mas uma coisa eu tenho certeza, que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Então, até que ponto você está querendo tornar a igreja mais simpática, mais atrativa? Olha isso aqui que eu vi nos Estados Unidos, mesclas modernas. O que vocês estão notando de interessante aqui? Jesus, não é? Isso é a sala da escola dominical de uma igreja evangélica americana, pintada pelo pastor jovem. E está Jesus ali no meio, acompanhado por quem? Pelos Avengers. E o que tem Hulk a ver com Jesus? A justificativa, não, as crianças gostam demais dos super-heróis. Então a gente tem que, de alguma maneira, colocar Jesus junto com os super-heróis para atrair as crianças. Essa mesma, uma outra igreja também, pegando carona na mesma ideia, escreveram assim também na sala das crianças, Jesus. Mas só que quando você vê aquilo, você pensa em Jesus ou pensa em Clark Kent? Eu penso no super-homem. Eu não penso em Jesus. E essa igreja, que é a Westgate Church of Christ, fez um acampamento de verão com os jovens da igreja, e o nome era Super-Heróis da Bíblia. Olha lá, super-heróis espalham mensagem de fé. Mas não tem nenhum herói da Bíblia. Só os heróis da Marvel. Olha lá. E todos me vestidos de Homem-Aranha, não apareceu nenhum Davi ali, não apareceu nenhum Sansão. Esse aqui é um dos líderes da igreja vestido de Homem-Aranha, e esse é o pastor dos jovens vestido de Batman. Eu sei que alguém pode falar, mas isso não vai acontecer no Brasil. Cuidado. Às vezes é muito fácil ver o defeito do lado de lá. E eu também tenho receio daquele argumento que se dá às vezes na igreja, que é o argumento da estética. Ah, mas isso é bonito. Eu não quero aqui dar palestra sobre música, porque eu não sou músico, vocês nunca vão ver uma palestra sobre música minha. Porque se sentar no piano ali, eu não sei o dó central. Então, para que eu vou falar de uma área que eu não domino? Eu vou falar bobagem aqui. Mas eu fico preocupado com algumas argumentações. Ah, não importa o estilo da música, não, o que importa é que seja bonita, que toque as pessoas. E tem que tocar. E quanto mais legal, será? Eu lembro da história de Caim e Abel. 2 altares. Um altar de frutas, coisas da terra, e um altar com animal sacrificado. Qual dos dois era mais bonito? De frutas, claro. Mas Deus criou o altar de Abel. Eu tenho que aceitar o desafio de aprender a trocar a estética pela ética. Nem tudo que é bonitinho faz parte do plano de Deus. Agora, cuidado,
para não parecer que eu estou levando vocês ao fanatismo, Deus pede na Bíblia para que eu seja diferente, mas Deus não pede para eu ser esquisito. Tem irmãos da igreja que confundem ser diferente com ser esquisito, ser estranho. Também não quero agora que ninguém aqui mais assista um filme, um desenho animado. Não é isso, não é isso. Queima a televisão, não é isso. Freud, vocês sabem que ele ensinava para os alunos dele que o charuto, às vezes, era uma reminiscência do inconsciente a respeito do seio da mãe. Mas havia às vezes que os alunos ouviam fumando um charuto e falavam, mas professor Freud, isso não, calma, há momentos em que o charuto é apenas um charuto. Então é lógico que você tem momentos que você sabe que assistir um filme é só assistir um filme. Lembra o que eu falei? A diferença de veneno e remédio é uma questão de dosagem. Não é o cachorro bater o rabo, é o rabo bater o cachorro. Então tá bom, Rodrigo, se o problema é uma questão de limite, qual é o limite? Para eu não ser um crente assim desatualizado e ao mesmo tempo não perder os meus princípios. Bom, primeira coisa que eu sugiro à igreja, cuidado. Estar em contato com a cultura é uma espada de dois gumes. O que atrai um pode ofender o outro, então muito cuidado. Tá certo? Não é porque aquele música atrai um tipo de jovem que eu vou botar aqui agora o pessoal com uma roda de samba aqui para atrair o pessoal da Mangueira. Agora também devo estar sempre alerta contra o orgulho. Isso é uma coisa mais para nós pregadores. Será que o pastor que quer usar às vezes assim uma roupa muito jovem, ele está usando realmente para atrair os jovens ou por uma questão de vaidade disfarçada? Essa é uma autoanálise que eu como pregador, porque às vezes o pregador pode ter a vaidade. Vocês entendem, né? Exibir um determinado... Não, é só para atrair os jovens. Mas, na verdade, é uma maneira de ser como é que chama aqueles homens vaidosos? Esqueci o nome que se usa. Hã? Metrosexual. Metrosexual. Eu sou um pregador do Evangelho. É lógico que a gente tem que andar bem vestido. Eu sei que uma visita vier aqui, se eu tiver com uma gravata roxa, uma camisa amarela e um terno do meu avô, de bolinhas, você não vai conseguir prestar atenção no que eu estou falando, porque o meu terno não vai deixar. Bom gosto, não é isso? Porém, tudo tem seu limite. Outro detalhe, cuidado ao fazer o cristianismo mais relevante, em lembrar que muitos princípios do Evangelho estão extremamente fora de moda. Nem pense em se tornar um servo de Deus, se você quer soar razoável para a maioria das pessoas, ou se você quer influenciar um grande grupo de pessoas com suas ideias. A proclamação da cruz é loucura para uma grande parte da comunidade artística. Devemos amar mais o Salvador do que o nosso respeito pelo outro. Eu devo respeitar o jeito de cada um vestir, mas eu tenho que amar mais do que o Salvador falou. E eu não devo desprezar os nossos irmãos e irmãs de forma nenhuma. Irmãos, isso é um dado histórico que eu tenho. A maior parte do cristianismo, através dos séculos, sempre foi formada por gente simples, pobre e com baixa cultura. Quando você pega as catacumbas de Roma, você analisa os grafites que os cristãos primitivos escreviam lá, havia tanto erro de concordância de grego e de latim, que era a língua deles, que você vê que a maioria das pessoas eram semi-analfabetas. Mas essa maioria dos cristãos, com um ar até de breguice, de simplicidade, são os meus irmãos. São eles que sustentam a igreja. Então também eu não posso agora, em nome do evangelho ao pós-moderno, menosprezar essa grande parte da igreja que é constituída de pessoas simples. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? A igreja é feita por leigos. Leigos. E é isso que trouxe essa igreja através dos séculos até aqui. Então temos que ter tudo resolvido, organizado, sim. Mas sem menosprezar aquele irmãozinho simples, que ainda vem com um terninho simples e a biblinha toda surrada e não sabe bem o português. E nem todos os crentes que tentam ser descolados são bons nisso. Então não tente ser descolado demais. A gente fala muito de vaidade cristã. Temos que cuidar, porque a vaidade influencia muito o homem também. Existe uma maneira machista de falar disso como sendo só mulher. Cuidado. E cuidado para você não ser um pouquinho fora daquilo que você é. E ser como a cultura pode tornar mais difícil enxergar o Evangelho. Porque quanto mais eu entendo o mundo e a sua definição do que é atraente e legal, menos eu devo me sentir atraído por ele. Porque os valores do mundo são outros. E aprenda também a viver com o mínimo de diferença social. Os encontros e as convivências culturais hoje são inevitáveis. Por exemplo, por que eu coloquei aquela foto ali? Eu sei que a igreja tende a ser conservadora, mas não devemos fazer um conservadorismo barato. Quando eu era criança, eu lembro que tatuagem era uma coisa detestada.
E também não pense que eu estou fazendo aqui apologia à tatuagem. Não é esse o meu tema. Não confundam o exemplo com o tema, certo? Mas deixe-me dar esse exemplo. Tatuagem era uma coisa que não era bem vista. Lembra da época da ditadura militar? Se você tivesse uma tatuagem, você não podia ir para o exército, você não podia trabalhar em repartição pública. Lembram disso? É porque passou pela cadeia. Mas os tempos mudaram. Hoje tatuagem virou uma coisa normal. Quase todo mundo faz tatuagem. E tatuagem não sai com água e sabão. E muitas dessas pessoas tatuadas se tornam membros da igreja. Eu vou ter sensibilidade para não olhar para a tatuagem dele e tratá-lo de igual maneira? Será que eu estou preparado para receber pessoas tatuadas para vir falar aqui na frente? Para usar uma camisa de manga no acampamento? Não, esse não pode ser líder dos jovens, não, porque ele tem uma tatuagem aqui, os jovens vão ver. Eu tenho que estar um pouco mais aberto. Senão, vou criar uma discriminação desnecessária. Perceberam a questão? Houve uma moça que levou o pai dela em São Paulo numa igreja e ele era tatuador. Ele não aguentou ficar muito tempo na igreja, porque falou que o pessoal olhava tanto para ele assim que ele se sentiu mal e saiu. Sabe uma coisa que eu tinha vontade de escrever? Eu estou com isso na cabeça. Inspirado na Glorinha Calil, que ela é uma socialite que não é fresca, desculpe. Ela é prática. Ela é muito prática. Ela ensina como usar um celular em público, não é? Eu pensei, talvez, não que eu seja a pessoa ideal para fazer isso, mas eu tive esse insight de fazer um manual de boas maneiras na pregação do Evangelho. Porque às vezes eu tenho uma maneira brega de pregar o Evangelho que mais afasta do que ajuda. Sabe, como é que você toca determinados temas para não tornar o Evangelho uma coisa, sabe, ridícula? Bom, isso é só uma digressão. Agora, fala-se muito de tentação, mas existe também o pecado da distração, cuidado, viu? Muitas pessoas não leem a Bíblia hoje, não é porque eles estão fazendo coisa errada, é porque eles estão fazendo coisa certa em quantidade errada. Qual a diferença, Rodrigo? Eu não entendi entre tentação e distração, eu explico para você. Tentação, alguém que está na internet vendo site pornô. Isso é tentação. Distração, alguém que está na internet olhando a página do UOL, mas o dia inteiro. O Facebook, o dia inteiro. Ninguém vai chamar a atenção de um jovem, de um membro da igreja, porque ele está navegando na página do UOL ou no Facebook dele. Ninguém precisa navegar escondido no UOL. Na pornografia, sim. No UOL, não. Pornografia é tentação, o UOL é distração. E eu fico achando que às vezes a ameaça maior da igreja não é a tentação, é a distração. Porque a tentação, todo mundo vai falar que é errado. Uma mãe vai chegar assim, olha, por favor, conversa com meu filho que eu peguei, esfalaguei no quarto mexendo com pornografia. Mas é a distração. Ela é igualmente satânica. Ela te distrai com coisas que não são moralmente erradas, mas te tomam o tempo da palavra de Deus. É interessante que, vocês lembram de Oliver Oil, que falou do livro 1984? Ele disse que quando as pessoas, aliás, na época de Oliver Oil, ele dizia que o governo totalitário seria o grande problema da humanidade. Mas existe um outro autor, Neil Postman, que diz que o problema da humanidade hoje não é o governo totalitário. É quando as pessoas começassem a amar a opressão e a adorar as tecnologias que os governos autoritários fazem. Essa é a nova ditadura do século XXI. Eu tenho um também. Mas será que eu não amo isso aqui mais do que a minha vida? Perceberam a questão? O problema não é ter. O problema é colocar isso aqui como uma coisa que você não pode viver mais sem isso. Bom, prioridades hoje. Gasta-se muito tempo naquilo que é importante, não tem tempo para aquilo que é essencial. Gasta mais tempo assistindo televisão do que memorizando a palavra de Deus. Mais tempo em redes sociais do que lendo a palavra de Deus. Mais tempo jogando videogames do que estudando a palavra de Deus. E por que é importante estudar a Bíblia? Simples. Porque a Bíblia que vai te conduzir à fé, Romanos 10, 27, é a Bíblia que vai produzir o conhecimento necessário para o crescimento cristão. E a Bíblia é importante para guardar a verdadeira doutrina. E como estudar a Bíblia, já que ela é tão importante? Simples. Procure um lugar, horário, tempo de início e tempo de término. Se você só tem 15 minutos, que sejam 15 minutos. Leia com calma, medite, deixe Deus falar com você. Tenha um plano de estudos e metas a cumprir. Invista em ferramentas de apoio para os seus estudos. A igreja tem publicado, livros, lição da escola sabatina. Às vezes as pessoas fazem perguntas de Bíblia que se ela estudasse a lição, ela saberia melhor. E a melhor maneira de aprender é ensinar. Quanto mais você falar daquilo para os seus filhos, você vai mais aprender. E não esqueça o lado espiritual. Você não está lidando com um livro qualquer. Agora, quando e onde começar? Durante a infância.
Lembra que os judeus tinham um costume muito interessante no livro de Deuteronômio, que Deus mandou colocar a lei na fronte e nas mãos dos filhos. Por isso que os judeus até hoje têm esse costume de colocar, às vezes, nas orações, uma caixinha aqui e outra aqui. É a Torá, é a lei. E quando ele faz essa oração, Baruch Rabá Adonai Eloheinu Melech Haolam Hamotzin, ele vai fazendo aquelas orações ali, ele está sempre lembrando, mantenha a lei, disse o livro de Deuteronômio, diante dos olhos dos seus filhos, fale da lei sentado, em pé. Irmãos, eu vi isso em Israel. Você tem duas classes de famílias em Israel, aquelas que são religiosas conservadoras e as que são liberais. O contraste é incrível. Quando eu fico num hotel mais religioso, diferente de um hotel mais secularizado em Israel, olha o que eu já percebi. E no verão, hotel secularizado, aquele bando de adolescentes sozinhos, com os monitores, correndo para todo lado, quebrando coisa, rindo, brincando, os monitores desesperados lá, sem saber como controla. Aquele monte de garotas e rapazes, segurando para não dormir em quarto separado. Para continuar dormindo em quarto separado. Aquele monte solto lá, rindo, dando gargalhada e tudo mais. Quando eu estou num hotel religioso mais conservador, no sábado, eu vejo ao pôr do sol, as famílias sentando com os filhos em grama, em mesa, o pai, o avô, o tio, que eles viajam juntos em família, e os filhos ao redor da mesa, e eles cantam. O pai começa a contar histórias da família, história do povo de Israel, e as crianças ficam todas assim ouvindo o pai. Comparando as duas situações, aqueles filhos de pais mais piedosos dificilmente largarão o judaísmo. Eles têm muitas barreiras emocionais para quebrar. O que está acontecendo na América hoje? Por que você tem... Quem já foi para os Estados Unidos aqui, você já viu a quantidade enorme de velhinhos trabalhando em Walmart, em pedágio? Aqueles velhinhos lá todos segurando, passando lá, você entra no Walmart, lá tem aqueles velhinhos lá puxando carrinho. Por quê? Eu pensava antes que era problema que a aposentadoria americana não dá para sobreviver. Solidão. O que a cultura americana ensina e está passando para o Brasil? O pai não tem tempo para o filho, porque ele tem que comprar muita coisa para comprar o Nike do filho. Ele não tem tempo para o filho, porque tem que comprar o Nike do filho. Aí ele trabalha, e a mãe também trabalha. A criança vai para a escola lá, período integral, mais ou menos das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Quando chega no Summer Holidays, que é o período do verão, o pai não tem tempo, manda o filho para acampamento, igual a sessão da tarde. Não tem tempo. Quando o filho faz 19 anos, sai de casa e vai para o college. Não volta mais. Quando esse filho cresce, o que ele vai fazer? Ele também não tem tempo para o pai, bota no nursing home. E só visita no dia de ação de graças e no Natal, às vezes tira o velhinho de manhã, leva para casa e devolve à noite. Não tem apego. Será que isso não está começando a acontecer no Brasil também? Você, irmãos, desculpa, é muito fácil você falar, Rodrigo, você não tem filho. Olha, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, eu posso não falar, mas eu fui filho de alguém. Estou repetindo o que pais piedosos disseram. Arrume, se vire, dê tempo para os seus filhos. Se você não fizer isso, um traficante vai adotar seu filho. Ele vai ter tempo que você não tem. O colega da escola vai ter tempo que você não tem. Aproveita, ensina a Bíblia, senta com ele, mostra as razões da fé, mostra que você o ama. Coloque a prioridade na Bíblia. Diminua um pouquinho a TV a cabo, mas ensine, estude a Bíblia, faça o culto do lar, culto de pôr do sol. É isso que devemos fazer, porque quando eu vejo essa imagem do Apocalipse, essa imagem dos judeus tendo a lei diante dos olhos e das mãos, eu lembro de outra imagem do Apocalipse, onde a besta, o anticristo, também colocará uma marca na testa e na mão. Não seria uma contrafação daquilo que Deus mandou? Deus mandou colocar a lei diante dos olhos e na mão o anticristo coloca a sua marca. E o anticristo, hoje, embora a marca da besta ainda não aconteceu no sentido profético, de maneira simbólica, eu posso dizer que o anticristo já está começando a colocar mini marcas na nossa juventude. Embora eu saiba que a marca da besta ainda não saiu. Quero deixar isso bem registrado. E proteja-se. Como diz a Bíblia, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aprenda, meus irmãos, o ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A mesma palavra de Deus que transforma vidas vai continuar transformando o seu lar. Sabem qual que é a pior tentação para um ministro? Sabem qual é a pior? Vou revelar para vocês. Há muitos pastores aqui. A pior tentação para um pastor é começar a usar a Bíblia profissionalmente. O dia que você usa isso aqui de maneira profissional, você perdeu o seu ministério. Mas não seria talvez a pior tentação para você?
Querem um exemplo final do que a Bíblia pode fazer no seu lar? Querem? Então preste atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Eu mencionei ontem que você já deve ter visto sermões bonitos de pastor Luiz Gonçalves, pastor Alejandro Bulhon, pessoas se emocionando, não é isso? Você imaginou um sermão tão poderoso quanto o de Luiz Gonçalves, pregado por uma garotinha pequenininha, que faz um apelo em rede nacional, e uma criança aceita o apelo e se emociona? Querem ver isso essa noite? Presta atenção nesse vídeo, então, que foi gravado no programa do Raul Gil. E, ao assistir esse vídeo, especialmente o final, o início dele não parece uma coisa além de uma criança inteligente. A surpresa está no final. E pense, ao assistir esse vídeo, o que Deus pode fazer com você e sua família se você colocar a Bíblia no coração das suas crianças. Preste atenção. Fala, então. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que fizeram Deus ficar muito feliz, e esta é mais uma delas. No livro de Gênesis, conta que teve um tempo que os homens ficaram muito maus, por isso faziam coisas terríveis, matavam, roubavam, brigavam uns com os outros, era uma loucura. E aí, pessoal, o que é isso? Vamos parar com essa bagunça, isso? O que está acontecendo aqui, afinal de contas? Brigando de novo. Mas que coisa, você só sabe arrumar confusão, hein? Ponto. Chegou, Santi. Sai pra lá, não é? Vem se não se mete, for chamar, tá legal? Vamos querer saber você não, cara? Nós queremos saber mesmo. É de muita farra, muita animação, socorro, muita loucura, tá, pessoal? É isso aí, cara. Deixa a gente passar, tá legal? Se moda. Esse é Noé, o homem que sempre procurou obedecer a Deus. Ele foi o único homem bom de todos os que viviam naquele tempo. O único homem que não tinha cabeça oca. Mas a família de Noé era diferente. Eles tinham 3 filhos que se chamavam Sem, Cã e Jafé. Todos trabalhavam com o pai. Tinham uma vida boa e alegre também. E choveu muitos dias, até que a água cobriu casas, montanha, tudo. Ainda bem que o Noé foi obediente a Deus. Você também é obediente? A arca ficou presa no pico de uma montanha que estava debaixo da água. Noé colocou o nome daquela montanha de Monte Ararat. Apesar de todos os horrores do dilúvio, Deus estava alegre, porque o Noé o obedeceu. Por isso, a terra seria povoada de novo, e ele poderia se alegrar novamente com a sua criação. Quando chove, em qualquer lugar do mundo, quando as gotinhas de chuva encontram a luz do sol, o arco-íris aparece. Quando você ouvir riscando o céu, lembre-se dessa história que aconteceu de verdade há muitos anos atrás. Saiba, meu amiguinho, que Deus te ama muito e cuida de você como cuidou de Noé e sua família. Então confie nele como Noé confiou. Agora que vem a surpresa. Veja o que vai acontecer. Gostei, hein? Gostei. Agora Tá eu quero chorando? ficar mais um pouquinho aqui. Vem cá, vem cá. O que foi? Vem cá, vem cá. O que aconteceu? Não foi, porque ela tá sentindo Jesus no coração. Será? Aham. Vem cá, o que aconteceu com ela, hein? Vem cá. Tem Jesus no coração dela. Vem cá, vamos cá, as duas. O que houve? Fala aí, o que houve? Você tem Jesus no coração? Não. Você tem Jesus no coração? Ela falou não. O que aconteceu que está chorando? Fala aí. Não sei. Pergunta pra ela. O que ele falou? O que foi? Não sei. Ela tá chorando porque machucou alguma coisa. Pergunta pra ela. Uma coisa doente. Sim, pergunta pra ela. Porque ela falou o que aconteceu? O
Parabéns. Você quer orar para ela também? Quero. Ajoelha aí que ela vai orar para você. Atenção, fala no microfone. Querido Papai do Céu, abençoe a Yasmin, dê a ela muita saúde, paz e muita felicidade para ela e para a sua família. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Melhorou, Yasmin? Então fala para o auditório por que Orei, você tá... agora ela não tá mais chorando, ela ficou feliz. Hã? Ela tá feliz agora. Pergunta, pera. Você tá feliz? Tô. Ela tá. Tá. Pergunta pra ela por que ela tá chorando, que eu não entendi até agora. Por que você tá chorando? Porque você é muito linda, você conta bastante história de Deus. Você conta todas as histórias, todo mundo chora. Presta atenção, olha. Que tem alguma coisa na família, Ó. eles choram. Que tá acontecendo essas coisas, né? O que tem? Meu coração. Obrigado. Eu acho que já foi o suficiente, vocês entenderam, né? Não é radicalismo. Mas eu tenho certeza que essa menina não tem muito tempo para ficar assistindo Hannah Montana, Disney Channel. Os pais devem ter investido mais em coisas espirituais e eles mesmos devem ter sido espirituais. Vocês viram a outra? A outra queria aquilo também. Se sentiu tocada. Se isso não for o Espírito Santo, eu rasgo meu diploma de teologia. Eu termino a minha mensagem aqui contando uma história para vocês. Um casal, uma noite, resolveu estudar a Bíblia por conta própria. E depois da primeira leitura, o homem virou para a mulher e falou assim: mulher, se esse livro estiver certo, nós estamos errados. Na segunda noite que ele estava lendo o livro, ele falou assim: mulher, se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. Mas na terceira noite, ele concluiu agradecido: se esse livro estiver certo, nós podemos ser salvos. E eu tenho certeza que esse livro está salvo, que está certo. E você pode ser salvo pela mensagem que ele traz. Que Deus abençoe cada um. Vamos estudar a Bíblia, vamos conhecer a palavra de Deus. Amém? Nós teremos agora uma música final. Ok? Vamos fazer oração então? Vamos ficar em pé e fazer a oração final. Obrigado, querido Deus, por tudo que Tu nos dás. Obrigado pelo conhecimento extraordinário que nós temos de Ti e das Tuas verdades a respeito da Bíblia Sagrada. Dá-nos, Senhor, vontade de estudar esse livro. Dá-nos, Senhor, vontade de conhecer essa mensagem que tem transformado tantas vidas ao redor dos séculos. Oh, Pai, se o Teu poder pode usar uma garotinha daquela, pode usar a qualquer outras pessoas também, desde que se entregue em Suas mãos. Eu coloco a todos nós aqui, Senhor, diante do Teu altar, para que Tu possas nos usar, revelar-nos a Tua vontade, a Tua verdade, e dar-nos a certeza de que não estamos órfãos, porque nós temos um Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite, eu gostaria de me